Hoje é dia 24 e essa não é a pauta de abertura, mas é inescapável, não tem como não lembrar, né, dessa data que foi a da partida do professor Olavo, né, Brás? Hoje completa 2 anos. Eu não sei você, Brás, mas, aliás, quando alguém passa aqui pelo BSM, dá uma entrevista, alguma coisa, geralmente a pergunta clássica, né? O que o professor disse, fez, falou que mudou na sua vida? Tem isso? Você tem essas memórias, Brás? Uma boa parte da vida, Não é né? uma memória, é boa parte da minha vida só, na verdade, né? Eu conheci o Olavo, eu era quase que acabado de sair da adolescência, foi antes de seminário de filosofia, do COF e tudo isso. Eu estava no curso de Direito em 2005. Enfim, eu tinha 20 anos. Eu tinha 20 anos, que eu tô com quase 40 hoje, é quase metade da minha vida. E Então, você morava lá eu no vou fazer norte, né? 39. Eu morava no interior de Rondônia, né? Então, assim, ter chegado, Olavo de Carvalho ter chegado lá era uma coisa quase de predestinação, porque, não, eu tô brincando, mas assim... Não porque todo o interior de Rondônia, eu já falei várias vezes aqui isso, o centro e o sul de Rondônia, ele tá totalmente culturalmente ligado ao Paraná, né? Assim, o sul de Rondônia, o norte, o centro e o sul de Rondônia e o norte do Mato Grosso foram colonizados por famílias paranaenses, né? Então todo mundo lá tem suas raízes aqui. Então todo mundo tem parentes, os filhos vêm estudar aqui. Era comum na minha época a gente vinha fazer pré-vestibular aqui para conseguir às vezes passar numa universidade melhor. Então é uma vida meio que de ponte aérea, assim, de boa parte das pessoas. Né? Todo mundo ainda meio que tem uma sensação de ser meio que colono lá. Já as novas gerações já vão ficando, vão se tornando de fato mais assentadas já no lugar, né? Vão criando mais raízes, né? Mas as gerações que foram para lá nos anos 80 e 90, como a minha família que saiu daqui do sul e foi para lá, a nossa ligação era muito forte aqui. E o Olavo chegava justo, não só o Olavo, mas tudo, né? A gente ouvia as bandas das cenas punks de Londrina, né? Tipo, tinha o Cherry Bomb, que era uma banda punk daqui de Londrina, que a gente escutava lá, porque a gente vinha de férias para cá, levava a fita ou CD demo, e numa dessas, um colega que tinha voltado, tinha vindo para... Ele era um colega um ano à frente do ensino médio, né? Veio fazer história na UEM, na Universidade Estadual de Maringá, e aí na UEM ele entrou em contato com o Olavo e tudo mais. Na volta dele, nas férias, né? A gente estava naquela fase de... A gente tinha meio que saído da esquerda, né? 2002, 2003 o PT venceu, muita gente se decepcionou com a esquerda, eu era do PCdoB, já contei essa história aqui já e tal, mas tem gente que se assusta ainda quando eu falo isso, né? Foi porque foi essa virada de 2002 para 2003, sim, quando o Lula entra no governo e tudo mais, que algumas pessoas mais lúcidas, que estavam ali de boa vontade na esquerda, começaram a perceber que a coisa não era bem assim, que a esquerda era parte do sistema. E na verdade o que a gente percebeu é que nós não éramos esquerdistas, nós éramos punks, nós éramos contra o sistema. E a gente começou a perceber que no final das contas, enfim, a esquerda era o sistema, né? Era o estamento burocrático de toda maneira. E aí chega esse colega, bom, esse é o problema. Todo mundo meio que abandonou a esquerda, mas ninguém queria ir para a direita. A gente ainda está falando de um Brasil que a direita era o PSDB, era o Aécio Neves, né? Ninguém queria se misturar com essa gente. E aí chega um colega falando de Olavo de Carvalho, pai e tal. Ele tinha gravado uns vídeos de umas aulas que ele tinha dado aqui no Paraná, né? O Olavo teve uma história, uma parte da vida do Olavo ele passou aqui no Paraná, apesar dele ser paulista, né? Morou um tempo no Rio, morou um tempo em São Paulo, morou um tempo no Paraná. E o Olavo sempre guardou recordações muito boas do Paraná, né? Ele achava que era o Olavo dizia que o Paraná é o Brasil que deu certo, e eu tendo a concordar com ele, né? E nessa época a gente começou a falar assim, bicho, esse cara tem razão e tal. E aí eu fui me ligar que eu já tinha lido alguma coisa do Olavo na revista Bravo, quando ele era colunista da Bravo, de outras revistas e tudo mais. Eu me lembro, inclusive, de ler numa edição, ler alguma coisa do Olavo, quando acho que ele era colunista da Veja ainda. O nome já te era familiar. Numa revista Veja do meu avô,
do meu avô lendo a coluna do Olavo. As páginas amarelas? Exatamente, eu lembro. Não, as páginas amarelas eram entrevistas. É verdade. Ele era colunista. E aí eu lembro que meu avô gostava das colunas dele, pá, tudo mais e tal. E aí eu comecei a ler aquilo ali, comecei a ver aquelas coisas e falei, cara, é isso aqui, né? Isso aqui tá muito certo, tipo, não tem como você contrariar alguém que ele não tá te vendendo uma ideologia, mas ele tá mandando você se ater à realidade, né? Aí veio True Outspeak, aí veio... Então, assim, eu tava ali, né, na época que a coisa começou, né? A gente acompanhava o True Outspeak, a internet era... Essa coisa... Aí, falando de Rondônia, desses atrasos, né, de fato, a internet era muito ruim lá na época ainda. É um estado muito longe, então a estrutura de fibra ótica, tudo demorou para chegar lá, e quando chegava era pouco, né? Então a gente tinha, às vezes, a gente pegava um colega que tinha, eu já contei essa história pessoalmente pro Olavo, ele rachava de rir. A gente pegava um colega que tinha uma internet boa, aí a gente gravava o episódio do True Outspeak, e naquela época você gravar um podcast, então assim, você tinha que ter um amigo nerd, porque não era uma coisa fácil. Aí a gente tinha um carinha lá meio nerd, que ele gravava, ele conseguia baixar o áudio do True Outspeak e gravar, e a gente usava um computador da biblioteca da universidade para fazer cópias dos CDs, e a gente pirateava o True Outspeak dentro da universidade, e aquilo era um negócio meio que criminoso, como se a gente estivesse vendendo droga na faculdade. Passar meio escondido. Porque não era ainda essa coisa hoje, assim, desse rage da esquerda contra o Olavo. Era uma coisa assim, ainda era naquela época de Olavo não se fala. Então, se você fosse pego falando de Olavo, você era chamado ali, tipo assim, ó, né, não se fala desse sujeito. A não ser, eu me lembro de um professor falecido já, Agenor, o nome dele, que deu um piti uma vez porque a gente estava conversando, argumentando sobre o professor Olavo. Era uma galerinha ali, o pessoal do curso de Direito e um pessoal do curso de Contabilidade. Os dois campos eram um do lado do outro. Então, às vezes, em alguns eventos e tudo mais, a galera de Direito e Contabilidade era a galera que mais conversava. E foi ali dentro também que começou, dentro dos cursos de Direito e Contabilidade da Federal de Rondônia, que começaram os primeiros movimentos dessa nova direita dentro de Rondônia também, que eram ligados aos movimentos aqui do Sul e tal, né? E então, assim, o Olavo, ele foi parte dessa minha vida, primeiro, vem a primeira parte, né, da percepção da realidade diante de ideologias políticas, né? Então, assim, depois foi a parte da minha formação intelectual, foi de me fazer perceber que, enfim, eu tinha lido um monte de coisa na minha, já desde de novinho e tudo mais, mas aquilo tudo era desconectado, né? Era um monte de coleções de títulos e volumes de autores na minha cabeça, sem muito sentido. E o Olavo me fez entender que, enfim, não é ler um monte de livro, não é ter uma cultura, ter uma educação, né? Fazer, entender o processo de autoeducação e buscar minha autoeducação. O Olavo me fez perceber isso, né? O Olavo me fez entender o que é vocação, fazer eu entender porque eu era aquele cara que pulava de curso em curso. Eu fiquei sei lá quantos anos matriculados na universidade. Eu fiz direito, pulei para letras, fui para o jornalismo, voltava a fazer umas matérias e não terminava nenhum curso nunca e não sabia o que queria. Foi uma coisa boa, porque eu aprendi um monte de coisa. Nesse tempo também eu fui funcionário público, empreendi, abri comércio, né? Fui barista, fiz um monte de profissões, mas o Olavo fez eu entender de fato o que era vocação, né? Que é aquela coisa que você faz mesmo que alguém não te pague, né? Que é o que eu fazia desde a faculdade, né? Eu era o cara do jornal da faculdade, eu era o cara que escrevia para o jornal da faculdade, eu era o cara que, querendo ou não, me pagando ou não, eu estava sempre escrevendo, né? E aí vem a parte principal da influência principal do Olavo na minha vida, que foi quando o Olavo me fez começar, enfim, a abrir os olhos e perceber uma série de questões intelectuais, de problemas intelectuais em relação a minha relação com o cristianismo, né? Eu não era cristão e essa coisa toda, então o Olavo ele fez eu parar para pensar e refletir e entender uma série de, né? E enfim, graças a Deus eu tive tempo em vida de poder
pude entrevistar o Olavo mais de uma vez, tive o privilégio de entrevistar o Olavo 3 vezes, se eu não me engano. Tive o privilégio de fazer a última live que foi ao ar no canal do Olavo, né? Foi comigo e com o Ernesto Araújo. Eu e o Ernesto fizemos a última live do canal dele. Enfim, tive o privilégio de poder agradecer para ele, né? De poder contar tudo isso para ele, de poder, né, ele saber o quanto ele foi importante na minha vida, né, de poder pegar na mão dele, conversar com ele. Tive o privilégio de encher o saco dele com perguntas idiotas e sempre receber respostas muito bondosas e muito além do que eu merecia, né? O Olavo nunca foi escroto, grosso, ou tipo assim, vou dar uma comida de rabo aqui pedagógica para esse sujeito aprender a ser gente, né? Igual a gente vê uns caras macaqueando aí, né? O Olavo nunca fez isso. Aquela coisa, né, do Olavo, assim, o Olavo Alborguete, né? Aquilo era em cima de gente que vinha com malícia, com maldade, sabe? Quando você vinha com uma dúvida honesta com o Olavo, mais estúpida que fosse, ele sempre te amparava, sempre te respondia como um pai responde uma criancinha de 5 anos fazendo uma pergunta idiota, mas ele entende que você é uma criancinha de 5 anos e ele ali te pegava na mão e te explicava assim, fazendo desenho com toda a boa vontade do mundo, entendeu? E era tanta boa vontade que às vezes eu ficava constrangido em encher o saco dele e perguntar qualquer coisa, porque eu sabia que ele ia ter toda aquela boa vontade e eu me sentia sempre indigno daquela boa vontade do Olavo. Então, todo esse... O Olavo tem essa importância na minha vida e eu tenho certeza absoluta que ele está no céu, está muito... e que ele está muito feliz com o trabalho que muita gente vem fazendo a partir do trabalho dele, né? Não estou referindo a mim, mas eu estou me referindo a bons amigos como o Silvio, enfim, como tanta gente que está aí continuando, o pessoal da SEDET, continuando a publicação das obras dele, o que a galera está fazendo no Seminário de Filosofia, Rodrigo Gurgel, que é um outro cara que é um legado do Olavo, e tantas outras pessoas anônimas que eu conheço que estão aplicando aquilo que o Olavo colocou, né, em consultórios médicos, em carreira jurídica, como escritores, enfim. O Olavo, de fato, é uma pessoa que mudou a história do Brasil. A gente ainda não... Às vezes parece um pouco de deslumbramento e tudo mais quando eu falo isso, mas o Olavo ele tem uma importância dentro da história da filosofia e do pensamento brasileiro, tal como um Sócrates teve dentro da história da filosofia. Existem pensadores, existem filósofos que eles são uma continuidade, uma explicação de uma tradição de pensamento. E ele aprendeu com um mestre, e assim por diante, a gente tem grandes pensadores dessa maneira. E existem pensadores que são ponto de inflexão na história, e que são pessoas que, se tivessem nascido numa ilha deserta, sem acesso a um livro, ainda assim eles seriam grandes pensadores, porque, acima de tudo, eles são grandes realistas. Eles são pessoas com a capacidade absurda de descrever a realidade. Né? O Olavo foi o cara que praticamente deu a conhecer ao Brasil pensadores como Xavier Zubiri, que ninguém fazia ideia quem era Zubiri no Brasil, antes do Olavo popularizar a obra dele entre os estudiosos de filosofia. O Zubiri sempre dizia que inteligência é ater-se modestamente à realidade da coisa, né? E o conhecimento, né? Conhecimento é isso, é a atenção modesta à realidade das coisas. E o Olavo ele tinha essa capacidade de ater-se modestamente à realidade das coisas. E apesar da palavra modestamente enganar e achar então que é você ter uma descrição simplória das coisas, ater-se modestamente à realidade das coisas é de uma complexidade, de uma grandeza que muitas vezes a gente não consegue dimensionar. E o Olavo ele conseguia justamente ter essa grandeza porque ele estava sempre modestamente atento e atado à realidade das coisas. Ele é uma pessoa que leu e descreveu a realidade de um Brasil, da geração, da nossa geração, do nosso Brasil, da nossa história, e que mudou essa história. Sem ele, os rumos políticos e intelectuais do Brasil seriam outros, e a gente não está vendo isso agora. Mas a gente vai ver isso daqui 30, 40, 50 anos,
né? Aquela coisa de história em quadrinho do cara que foi lá e mudou a linha do tempo, né? O Olavo é um sujeito que mudou a linha do tempo do Brasil. Sem ele, podem ter certeza que o Brasil de daqui 30 ou 40 anos seria completamente diferente. São pouquíssimas pessoas que têm a capacidade de poder fazer isso, às vezes na história de uma família, na história de uma comunidade. Agora, fazer isso na história de um povo não é pouco. Eu acredito que isso não vai ficar restrito ao Brasil, né? O trabalho do Olavo ele vai ter uma importância mundial ainda ao longo do século, né? Quando eu falo no meu livro que o Brasil, dentro de algumas décadas, vai ser responsável, de certa maneira, por salvar a sanidade do resto do mundo, isso obviamente tem a ver com esse Brasil que foi tocado e alterado profundamente pelo trabalho do professor Olavo. Nossa, ficou... Assina embaixo, Braz, é isso mesmo. Professor Olavo, meu Deus, quanto eu agradeço a Deus por ter sido contemporânea, por ser da mesma terra, meu Deus, que esse homem. Olha, enquanto o Braz falava, eu queria pedir para vocês... Gastei quase metade do programa, mas sim, eu falei, foda-se, hoje merece. É porque o que acontece? Ao término da transmissão, aí abre aquela área de comentários, né, que é diferente desse chat. Eu gostaria de pedir para vocês, como uma maneira de homenagem ao professor, que você escrevesse ali rapidamente como foi que chegou o Olavo para você, na sua vida. Como que você conheceu o Olavo? Afinal de contas, se você está aqui no BSM, né, o jornal BSM, Brasil Sem Medo, é fundado pelo professor Olavo, né? Então, ao término da transmissão, lá nos comentários, se você puder, conta pra gente como é que você conheceu o Olavo de Carvalho, né? Porque certamente ele teve também, mexeu ali na sua vida e transformou ali, com certeza.